Com o que você associa a Índia? Uma pergunta inesperada em um canal sobre o espaço, não é mesmo? Mas isso é só num primeiro olhar superficial. Para muitos, a Índia é o estado livre e animado de Goa, com seu acolhedor Oceano Índico e hippies eternamente chapados. Para os mais jovens, são as histórias de Kipling sobre Mowgli e Rikki-Tikki-Tavi. E os mais velhos, enxugando discretas lágrimas, vão se lembrar dos cantos comoventes do filme Zita e Gita. Hoje vamos abordar a Índia em um contexto diferente. Acontece que o país dos elefantes e das vacas sagradas se tornou o único estado no planeta a enviar para Marte a missão interplanetária mais barata da história da exploração espacial. Enquanto essa frase é dita, em algum lugar Elon Musk está triste. O governo da Índia investiu 1 bilhão e 250 milhões de rúpias no desenvolvimento do aparelho, que equivale a 23 bilhões. No total, o projeto custou cerca de 74 milhões de dólares americanos e foi realizado em apenas 15 meses. Checkmate para a Europa e os Estados Unidos. Mangalyaan. O nome da sonda indiana que está operando com sucesso na órbita do planeta vermelho desde 24 de setembro de 2014, Mangalyaan, significa sonda marciana. Os indianos claramente optaram por um nome simples para a nave. Incrível, mas a Mars Orbiter Mission, que é o nome internacional do Mangalyaan, conquistou mais um recorde. Ela se tornou uma das poucas sondas a entrar em órbita de Marte na primeira tentativa. Antes disso, apenas a Agência Espacial Europeia havia conseguido algo semelhante. O fato é que o planeta vermelho é conhecido por ser traiçoeiro. Quase todas as sondas que estão em sua superfície ou orbitando como satélites artificiais enfrentam falhas periodicamente. Mas não o orbitador. Ele ainda está coletando informações sobre o planeta e já enviou para a Terra muitas imagens impressionantes de Marte. Mas primeiro sobre a própria sonda. Mangalyaan pesa 1.337 quilos, incluindo a carga útil e o combustível. Dessa massa, mais de 850 quilos são de combustível, enquanto o peso dos instrumentos é insignificante. Apenas cerca de 15 quilos, o aparelho está equipado com um motor de combustível líquido, painéis solares e também uma série de dispositivos necessários para cumprir os objetivos definidos para esta missão. Aqui estão alguns deles. MSM, um espectrômetro para determinar a concentração de metano na atmosfera de Marte. Como se sabe, sua presença indica a possibilidade de existência de vida orgânica no corpo celeste. LEP, um fotômetro de 2 kg, que tem como objetivo avaliar as perdas de hidrogênio pela atmosfera do planeta vermelho. MENCA é um instrumento relativamente grande que estuda a parte mais rarefeita da atmosfera marciana, a exosfera. TIAS é um termômetro infravermelho que ajuda a criar um mapa de Marte e de seu subsolo. MSS é uma câmera óptica colorida. A câmera está equipada com vários filtros. É graças a ela que os astrônomos da Terra recebem imagens tão detalhadas e nítidas. Levando em conta o equipamento útil do Mangalyaan, é possível determinar os objetivos que a sonda perseguia ao orbitar o planeta vermelho. Em primeiro lugar, o aparelho estudou as camadas atmosféricas de Marte e sua composição mineralógica. Além disso, o orbitador analisou em detalhes a superfície marciana. E todas essas tarefas a sonda indiana cumpriu com excelência. Vale ressaltar que a presença de um computador de bordo avançado ainda parece um sonho, da vontade de se beliscar para ver se está acordado, transformou o Mangalyaan em uma estação interplanetária autônoma, capaz de resolver a maioria dos problemas sozinha. Então, o que a sonda viu em Marte? Ela conseguiu observar muitas coisas que nem mesmo as famosas sondas da NASA conseguiram. Vamos começar do começo. Na imagem indicada está a cratera Pital. Esta cratera de 40 quilômetros está localizada no Canyon Afir, que recebeu o nome de um país fabuloso repleto de ouro e joias. Mas a região marciana com esse nome não é nada luxuosa. É apenas uma parte desértica e rochosa da enorme cicatriz no corpo do planeta Valles Marineris. O Canyon Afir
que faz parte da gigantesca rede de crateras e desfiladeiros, foi fotografado por uma sonda orbital a uma distância de 1.857 quilômetros, e na foto é possível ver claramente o quão íngremes e abruptas são as suas paredes. A profundidade do local é de aproximadamente 10 quilômetros e o comprimento ultrapassa 300 quilômetros. O próprio Valles Marineris também foi eternizado nas imagens de Mangalyans. Esse complexo sistema de labirintos e crateras se estende por 4.500 quilômetros, o que representa um quarto da circunferência de Marte. A largura do cânion titânico é de 600 quilômetros e a profundidade chega a 11 quilômetros. Basicamente, é uma fossa das Marianas em terra firme. Nesta imagem está a projeção tridimensional do Valles Marineris. A sonda conseguiu observar também crateras marcianas impressionantes, como, por exemplo, uma enorme cratera de impacto localizada próxima a Huygens. Antigas depressões de 467 quilômetros que surgiram aqui em tempos imemoriais. A câmera do orbitador também capturou as crateras Gale e Coma Solo. O retrato do nosso vizinho empoeirado estaria incompleto se a sonda não tivesse enviado à Terra uma imagem da montanha mais alta do Sistema Solar, o grandioso Olimpo. Nesta foto, é difícil ver os detalhes e imaginar as verdadeiras dimensões da montanha. Mas repare que, em comparação com ela, as montanhas vizinhas parecem meras colinas pálidas. Na foto 3D, a imponência do Olimpo é sentida de forma muito mais clara. Essa montanha marciana é um vulcão extinto há muito tempo, com 26 quilômetros de altura a partir da base. Se compararmos com os maiores vulcões da Terra, chega a ser assustador. Seu diâmetro é de 540 quilômetros. Nem todos os lugares da Terra podem se orgulhar de tamanhas dimensões. Só a caldeira chega a 85 quilômetros. No topo do Olimpo, praticamente não há atmosfera. Lá reina um vácuo técnico e a pressão é de apenas 2% da pressão ao nível da superfície. Para comparação, no Everest esse índice chega a cerca de 25%. Vamos focar em objetos que parecem menores em relação a Marte. Por exemplo, a sonda Mangalyaan conseguiu capturar um momento único da passagem do minúsculo Phobos diante do gigante Marte. Não dá para negar, um cenário digno para um inseto de pedra. Aqui está outra foto notável. Vulcão em escudo Árzia. O diâmetro desta montanha, localizada a sudoeste do Olimpo, é de 435 quilômetros. E a altura é um pouco menor que a Rocha dos Deuses, com 19 quilômetros. Além disso, a caldeira de Árzia é ainda mais extensa, com uma largura de impressionantes 110 quilômetros. Acredita-se que a montanha está cheia de grutas que surgiram após desmoronamentos massivos. Aliás, aqui está a mesma Árzia, mas agora acompanhada por nuvens de vapor d'água. Será que o orbitador todo esse tempo só fotografou detalhes do planeta e nunca tirou uma foto dele inteiro? Sem dúvida, também existem retratos completos de Marte. Aqui é claramente visível a calota de gelo do corpo celeste localizada em um dos polos. E nesta foto, é possível observar a atmosfera do planeta. Mas tudo um dia chega ao fim. Estamos deixando a missão indiana, que provou claramente que não são só a Europa e os Estados Unidos que ainda têm muito a oferecer. Se algum de vocês já se perguntou por que uma sonda dessas é necessária para um país pobre, mergulhado no lixo, aqui está a opinião de um dos funcionários indianos.
Nós frequentemente ouvimos argumentos de que um país pobre não precisa de um programa espacial e não pode se dar ao luxo de ter um. Mas se não ousássemos sonhar com grandes coisas, continuaríamos sendo uma nação que corta lenha e carrega água. A Índia hoje é grande demais para continuar à margem das altas tecnologias. O Monte Olimpo é um lugar lendário, conhecido por todos os amantes da mitologia grega. É exatamente no topo do Olimpo que vivem os deuses, liderados pelo poderoso e sábio Zeus. No nosso sistema solar, mais precisamente em Marte, existe uma montanha com o mesmo nome. Nela, certamente, não vivem deuses olímpicos, mas isso não a torna menos impressionante. O Monte Olimpo e vários outros vulcões localizados na região de Tarsis são altos o suficiente para se elevarem acima das frequentes tempestades de poeira marcianas, registradas por observadores já no século XIX. A nave espacial Mariner 9 entrou em órbita de Marte em 1971 durante uma grande tempestade de poeira que ocorria lá. Quando a poeira baixou, os primeiros objetos visíveis foram os cumes dos vulcões da região de Tarsis. As observações do planeta feitas pela Mariner 9 confirmaram que Nix Olímpica, como o Monte Olimpo era chamado anteriormente, era um vulcão. No final das contas, os astrônomos adotaram o nome Olympus Mons, ou como conhecemos, Monte Olimpo. Acredita-se que o Monte Olimpo em Marte seja a montanha mais alta do sistema solar. Além disso, é também um vulcão extinto. A altura da montanha é de 26 quilômetros. Compare com o Monte Everest na Terra, cuja altura é de aproximadamente 8,8 quilômetros. O Olimpo é quase 2,5 vezes mais alto. Além de sua altura incrível, o Monte Olimpo também se destaca pela sua enorme área de superfície. O diâmetro da montanha é de quase 600 quilômetros, o que é comparável à área de alguns países europeus, como a França. Como seria escalar essa montanha? O que aguardaria uma pessoa que decidisse desafiar o gigante marciano? Para começar, ele precisaria chegar até Marte. A luz leva 12 minutos para chegar ao planeta vermelho. E isso significa que o rover em Marte precisa de 12 minutos inteiros para receber um sinal da Terra e executar uma ação. Imagine que você está jogando seu jogo de tiro favorito e seu personagem só reage ao pressionar o botão depois de 10 minutos. Marte não é tão perto da Terra, embora esteja localizado no sistema solar. Uma nave espacial levaria cerca de 7 meses para fazer essa viagem. Ao se aproximar do planeta vermelho, é quase impossível não notar o Monte Olimpo. É realmente uma visão majestosa. Ela vai parecer uma plataforma gigante, quase perfeitamente plana, destacando-se na superfície do planeta mesmo através da névoa. Se você quiser subir nela, vai precisar pousar bem na borda desse planalto. Mas não existem muitas rotas acessíveis da base da montanha até o topo. As encostas do Olimpo são bastante íngremes. A maioria dessas formações vulcânicas vai atingir justamente a altura do Everest. No entanto, existe uma rota ideal que vai dos contrafortes nordestinos do Olimpo até o topo da montanha. A subida será quase imperceptível, apenas cerca de 5 graus você quase não vai sentir. Parece até que não é ruim. Sua rota acabou de ficar muito mais simples. Mas não se esqueça que você só vai conseguir se mover, no máximo, a uma velocidade de 8 km por hora. Mesmo que você caminhe 13 horas por dia, vai precisar de cerca de 2 dias para chegar ao topo. Admitindo a própria possibilidade de tal escalada e o próprio fato da fantástica viagem do ser humano a Marte, estamos convencidos de que o viajante vai precisar de um conjunto inteiro de gadgets tecnológicos para essa escalada. Você com certeza vai precisar de um sistema de navegação preciso ao se aproximar do topo. Mas lembre-se também do mais básico e natural. Você deve levar provisões suficientes para essa jornada difícil. A gravidade em Marte faz com que você se sinta 2 vezes mais leve do que na Terra. Isso não é nada mal, considerando os 200 quilômetros que você precisa percorrer. Até mesmo um salto comum será muito mais alto do que na Terra. Seu peso vai diminuir significativamente. Se você pesava 70 quilos na Terra, em Marte você vai pesar pouco mais de 28. Agradeça a gravidade marciana. Mas vamos continuar nossa viagem. De fora,
vai parecer que a nave errou o alvo, pousou no lugar errado. Não há nenhum pico de 26 quilômetros por perto. Mas isso é uma ilusão. Devido à sua enorme área, a superfície do Olimpo se eleva gradualmente. O topo está em algum lugar além do horizonte. Uma inclinação de apenas 5 graus faz você pensar que está andando em uma superfície completamente plana e não subindo em direção ao pico de montanha mais alto do sistema solar. À noite, as estrelas serão muito mais nítidas do que na Terra. Isso acontece por causa da composição especial da atmosfera marciana, além de ela ser muito mais fina do que a da Terra. Preste atenção na nossa Terra natal. Você também vai vê-la, só que 12 minutos antes. Tudo vai lembrar você da estranheza do mundo em que está. O céu em Marte tem um tom alaranjado, mas durante o amanhecer, que você certamente vai presenciar durante a subida, ele fica azul. Na Terra, como lembramos, é o contrário. Após 2 dias de viagem, contornando canais de lava resfriada e evitando crateras, você finalmente chegará ao topo do Monte Olimpo. Ela é composta por um complexo de caldeiras, bacias de origem vulcânica, com paredes bastante íngremes e fundo relativamente plano. Nessa altitude, a atmosfera é ainda mais rarefeita, por isso você não verá o tom alaranjado habitual do céu. Ele ficará muito mais escuro, quase noturno, com estrelas claramente visíveis. Apenas imagine a sensação de uma pessoa subindo o Olimpo marciano pela primeira vez. Aqui está mostrado o trajeto que passa pelo Monte Sharp. A estrela verde marca a localização do rover após a viagem em 16 de abril de 2015. O mapa cobre uma área com cerca de 2 km de largura. Agora vamos observar a vida dos robôs. A estação de monitoramento ambiental do rover inclui sensores de temperatura e umidade instalados no mastro do rover. Esta imagem é um close de uma veia mineral bicolor em um local chamado Cidade Jardim, no Monte Sharp. E onde está o rover? Será que ele se perdeu? O rover pode ser visto nesta imagem na região de Paramount Hills, na cratera Gale. Nesta fotografia, tirada em 13 de janeiro de 2015, são mostrados os resultados do teste da mini broca, necessários para avaliar a rocha Mojave. Agora o rover sabe se é possível perfurar até a profundidade total para coletar amostras. Neste gráfico é apresentada uma comparação entre a quantidade de composto químico orgânico chamado clorobenzeno, encontrada na amostra da rocha Cumberland, e sua quantidade em fragmentos de 3 outros tipos de Mojave. Você estará no fundo de um antigo corpo d'água. Os sinais do leito de um antigo lago marciano morto mostram um quadro típico de depósitos sedimentares no fundo, não muito longe do local onde a água entrava no lago. Esta série de imagens reconstrói a geologia da região ao redor do Monte Sharp, onde o rover pousou. As imagens foram modificadas para ilustrar como os depósitos podem se acumular em zonas alternadas. E влажные периоды. A imagem mostra um exemplo de rocha finamente estratificada e uniformemente laminada, que é encontrada no afloramento de Paramount Hills, na base do Monte Sharp. Esse tipo de rocha pode se formar sob a superfície de um lago. Cristais em forma de losango são visíveis nesta imagem ampliada de uma rocha marciana chamada Mojave. Essas características registram a concentração de sais dissolvidos, presumivelmente em grande quantidade. Nesta imagem é mostrado um exemplo de estratificação cruzada, que ocorre como resultado da passagem de água através de uma camada solta de sedimento. Nesta imagem são mostradas faixas nítidas de tons alternados de brilho dentro da formação Murray em Marte. Faixas semelhantes são bastante comuns, embora sua origem seja desconhecida. Na imagem é mostrada uma mesa na região de Murray Butts. E a última imagem mostra um buraco no solo marciano durante disparos repetidos de laser do rover marciano. Este filme em câmera lenta de 16 quadros
mostra como disparos repetidos de laser levam à formação de um buraco no solo marciano. A área do solo incluída na imagem tem cerca de 28 milímetros de diâmetro. Ao ver todas as imagens apresentadas, uma pessoa que nunca esteve em Marte poderá ter uma ideia aproximada das paisagens que aguardam os colonos que se arriscarem a viver no planeta vermelho. Uma paisagem nada acolhedora, não é mesmo? E o clima também não anima. Há um consolo. Talvez daqui a milhares de anos consigamos terraformar nosso vizinho empoeirado, transformando-o em um clone da Terra. Então, enquanto isso não acontece, aproveite para curtir as autênticas paisagens marcianas. O rover chamado Curiosity, no final do ano passado, registrou uma imagem em 360 graus em alta resolução do seu local em Marte. A cena panorâmica foi montada a partir de mais de 1000 imagens capturadas pela câmera Mastcam. Atrás do robô, podem ser vistas áreas ricas em rochas argilosas, o que indica que, em tempos antigos, havia um ambiente aquático em Marte. As imagens usadas nessa panorâmica foram feitas desde 24 de março. As pesquisas foram realizadas até 1º de dezembro de 2019, entre o meio-dia local e as 14 horas, para garantir uma iluminação constante. Vocês já devem ter ouvido falar do pequeno Curiosity. Fabricado pelos engenheiros da Boeing e da Lockheed Martin, o rover marciano, com 899 quilos de peso, partiu da Terra em 26 de novembro de 2011, a bordo do foguete Atlas Kenst 541 e pousou na cratera Gali em 5 de agosto de 2012. Em 2.694 dias marcianos, ele percorreu aproximadamente 22 quilômetros e enviou cerca de 700 mil fotos. O tempo planejado de operação do Curiosity era de 23 meses terrestres. No entanto, o corajoso pioneiro marciano já superou esse prazo há muito tempo graças ao RTG de 3 kW. Ele trabalha além do tempo previsto e não depende da energia solar, como a maioria dos outros aparelhos semelhantes. Em 2020, o tempo de permanência do Curiosity no planeta vermelho já era de quase 8 anos. Compare as fotos do Curiosity novinho, pronto para a viagem em 2012, e do experiente viajante coberto pela poeira de muitos anos de estrada em 2020. Vamos relembrar a história da longa jornada do laboratório científico marciano, que recebeu o nome muito apropriado de Curiosity, ou seja, curiosidade. Em 2012, o robô pousou na cratera Gale, que recebeu esse nome em homenagem a Walter Gale, um astrônomo amador que observou Marte no final do século XIX e descreveu os canais que conseguiu enxergar em sua superfície. O principal ponto de interesse e objetivo para o Curiosity foi o centro da gigantesca cratera, mais precisamente o cume que se projeta do centro dela, chamado de Monte Sharp ou também Monte Eólida. Levar o robô para Marte já foi uma tarefa muito difícil. Imagine então levá-lo até o topo da montanha? A rota era extremamente arriscada, mas graças às fotos tiradas pelo próprio robô, além das imagens orbitais, os especialistas conseguiram criar um mapa 3D da região. Foi encontrada uma rota ideal com vários pontos de interesse para serem visitados ao longo do caminho. O primeiro desses pontos foi a depressão chamada Yellowknife Bay. A superfície aqui foi, em algum momento, preenchida por rochas sedimentares trazidas por fluxos de água vindos da borda da cratera Gale. Aqui se formou um ambiente favorável à vida microbiana, que quase certamente existiu aqui em um passado distante. A crista rochosa Point Lake tornou-se uma espécie de fronteira entre Yellowknife Bay e Paramount Hills. A altura dessa pequena crista é de cerca de 1 metro, mas mesmo essa altura poderia ter sido um problema significativo para o Curiosity. A direção inicialmente escolhida parecia íngreme demais, então foi decidido enviar o rover por uma rota mais conveniente. Curiosity sobe ainda mais. Ele chega a Paramount Hills bem na base do Monte Sharp.
Em seguida, vem a paisagem impressionante da formação Kimberley. As rochas que conseguiram registrar nessa área confirmam que a cratera tinha uma quantidade significativa de água. Aqui, o rover se encontra perto das veias minerais expostas de Garden City. As fotos dessa formação geológica têm grande importância para a ciência, pois mostram claramente a fratura das veias em fissuras estreitas e até mesmo profundas. A pedra Whale Rock, ou Pedra da Baleia. Este é um exemplo clássico de livro didático de geologia de estratificação cruzada das camadas de rocha, também conhecida como estratificação cruzada. Esse fenômeno é a deposição de camadas inclinadas em relação ao plano principal, dentro de uma camada principal. Como resultado, as estruturas sedimentares formam unidades aproximadamente horizontais, compostas por camadas inclinadas. Esse tipo de impacto na rocha pode ser causado apenas pela água ou por correntes de ar. Bem-vindo ao próximo ponto do percurso das dunas de Bagnold. A paisagem aqui é drasticamente diferente do que vimos antes. Pode-se dizer que ela se torna verdadeiramente extraterrestre. Destaca-se especialmente a duna Namib, com cerca de 4 metros de altura. Essas imagens capturaram dunas de areia pela primeira vez fora dos desertos terrestres. Apesar da incrível beleza desses lugares, as areias escondem perigos. Aqui, o Curiosity teve dificuldade para não repetir o triste destino do rover anterior, o Spirit. Em maio de 2009, ele ficou preso em uma armadilha de areia e não conseguiu sair. O último contato do Spirit com a Terra foi em 22 de março de 2010. Superando todos os perigos, o caminho do Curiosity passa pelo planalto rochoso Murray Butts. Foi lá que o viajante marciano se parabenizou pelo seu 4º aniversário, cantando a famosa canção inglesa. Aos parabéns, naturalmente, se juntaram todos os funcionários da NASA que realmente se preocupam com seu protegido. Finalmente, nosso rover desce do planalto e retorna às dunas de Bagnold, parando diante de uma pequena elevação chamada Ogunquit Beach. E agora, rufem os tambores, Curiosity está na base do Monte Sharp. Este lugar se chama Vera Rubin Ridge. A geologia incomum deste lugar foi formada pelo vento. Do topo da elevação, há uma vista de todo o caminho que o rover já percorreu. No local chamado Glen Chief, o Curiosity fez uma pausa e tirou uma selfie. Todas as suposições sobre a presença de água em Marte foram descartadas quando o rover chegou à região de Teal Ridge, um planeta tão distante que há muito tempo desperta o desejo das pessoas de habitá-lo, e isso não é surpreendente. Afinal, apesar de todas as suas desvantagens, este é provavelmente o único lugar fora da Terra que pode ser conquistado pelos nossos pioneiros em um futuro não muito distante. Quais dificuldades aguardam as pessoas que decidirem abandonar a vida na Terra e começar a colonizar o planeta vermelho? Assim como todas as pessoas na Terra, eles vão precisar dos elementos comuns do nosso cotidiano: comida, água, abrigo e proteção individual. Em outras palavras, roupas. E como a atmosfera de Marte é composta por 95% de dióxido de carbono e 4% de nitrogênio com argônio, o oxigênio também não faria mal para eles. Vamos começar com a substância onde nossa vida se originou: água. Em Marte, supostamente, não há água e, como você pode imaginar, levá-la para lá também não é muito conveniente. Tenho o prazer de informar que a ausência de água nesse planeta é um mito, que foi desmentido em 30 de julho de 2008 pela sonda Fênix, ao encontrar água em uma das amostras do solo marciano. E assim como a Fênix, nossos pioneiros terão que encontrá-la nas profundezas desse planeta verdadeiramente hostil. O rover Opportunity descobriu minerais que não poderiam se formar na ausência de água. A água em Marte existe na forma de gelo nas calotas polares, assim como na criosfera, na camada superficial de permafrost.
Existe uma hipótese de que sob as calotas polares de Marte existam lagos relictos. Afinal, há muito tempo atrás, nem poderíamos imaginar isso. E agora temos fotos de verdadeira neblina de vapor d'água em Marte. Aliás, essa é mais uma fonte de água. Os cientistas já desenvolveram desumidificadores especiais que extraem água do ar. Então, em teoria, nossos colonos não vão sofrer de sede. E quanto à comida? Embora ainda estejamos longe de criar gado nas condições de Marte, já somos capazes de cultivar batatas e outros vegetais. As estufas vão nos ajudar nisso. São como estufas, mas não feitas de madeira e plástico, e sim de aerogel. O aerogel já é usado nos rovers marcianos para evitar que componentes congelem durante as noites marcianas. Suas propriedades de isolamento térmico são até 7,5 vezes superiores às do isopor, além de ser praticamente transparente e ainda mais leve. Uma cúpula feita desse material, com apenas alguns centímetros de espessura, aquece tanto a simulação do solo marciano na Terra que ele é capaz de sustentar a vida vegetal sem aquecimento adicional. E o material para criar o aerogel é bastante comum. É areia que existe em abundância em Marte. E até construirmos estufas em Marte, teremos que nos contentar com a comida da Terra. No entanto, sem oxigênio, toda a ideia de colonização não faz sentido. Como vamos sobreviver sem oxigênio na atmosfera por pelo menos alguns anos? E aqui voltamos ao início do vídeo e lembramos que na atmosfera do planeta já existem 95% de dióxido de carbono. E ele, como sabemos, contém oxigênio. Por isso, os cientistas do MIT inventaram e até construíram um dispositivo que vai converter o dióxido de carbono em oxigênio. Essa tecnologia incrível se chama MOXIE. A conversão vai acontecer em duas etapas. Na primeira, o dióxido de carbono é acumulado e comprimido. Na segunda etapa, por meio da eletrólise, ele é convertido em monóxido de carbono e oxigênio atômico, que no final das contas forma o oxigênio molecular. Onde vamos morar? Com a pessoa amada, até um barraco é um paraíso, mas essa questão vem tanto da moça ao namorado, quanto dos futuros habitantes do planeta às mentes científicas. E aqui, vale a pena recorrer novamente à história, que muitas vezes se repete, mais especificamente a história dos nossos antepassados. Eles viviam em cavernas, em lugares onde já havia paredes e teto. Os primeiros marcianos, provavelmente, também terão que viver em cavernas artificiais, cavernas e túneis. Somente sob a superfície de Marte é possível, pelo menos no início, se proteger do clima severo desse planeta, assim como dos efeitos perigosos da radiação. Após as cavernas, nossos antepassados passaram a construir moradias, porque, após nos adaptarmos em Marte, não faríamos o mesmo? Descobriu-se que o solo de Marte, em geral, é adequado para a criação de materiais de construção, e a NASA também já resolveu essa questão. Eles pretendem adicionar plástico polimérico aos tijolos, colocá-los no micro-ondas, e assim poderemos construir edifícios com paredes realmente grossas. Se conseguirmos construir uma casa para nós, a proteção individual é um desafio mais complicado. Nas condições de Marte, criar um traje de proteção é praticamente impossível. Por isso, teremos que cuidar disso no nosso próprio planeta. Teremos que desenvolver roupas especiais que bloqueiem a radiação e mantenham a pessoa aquecida. Mas isso não é tudo. Na Terra, acima de nós, há uma camada de atmosfera com vários quilômetros de espessura que exerce pressão constante sobre nossos corpos e estamos sempre resistindo a ela. Já em Marte, praticamente não há pressão atmosférica. Por isso, os ossos e músculos dos astronautas inevitavelmente sofrerão mudanças. No espaço, a densidade óssea diminui a uma taxa de 1% ao mês e a massa muscular diminui a uma taxa de 3% ao mês. Para comparação, aqui na Terra, pessoas idosas perdem a mesma quantidade de força óssea e muscular em um ano devido ao envelhecimento. Tal perda, talvez, não seja um grande problema no espaço. Claro, em condições de ausência de gravidade, as pessoas podem realizar feitos de força sobre-humana. No entanto, ao retornar a um ambiente com gravidade, a perda de músculos e ossos reduz a capacidade física e aumenta significativamente a probabilidade de fraturas. Até o momento, cientistas não acharam solução melhor para esse problema do que exercícios físicos. Os astronautas na Estação Espacial Internacional fazem cerca de 2 horas e meia de exercícios físicos por dia, e mesmo assim,
Mesmo com essa quantidade de exercícios, a forma física dos astronautas diminui em 25% em apenas 6 meses. Por isso, é bem provável que as tripulações cheguem a Marte em um estado bastante fraco e debilitado. A preocupação é que, se eles não conseguirem fazer nada para recuperar a força e a densidade óssea enquanto estiverem na superfície de Marte, não conseguirão voltar para casa. Os cientistas continuam buscando maneiras de manter a saúde dos astronautas durante missões espaciais de longa duração, incluindo a viagem a Marte. Por exemplo, estão em andamento tentativas de criar dispositivos para recriar a gravidade da Terra. Outro passo interessante será o desenvolvimento adicional dos chamados exoesqueletos. O resultado de todos os esforços da humanidade para conquistar Marte será a terraformação do planeta, ou seja, a transformação completa de sua superfície e atmosfera. Isso pode levar não apenas alguns séculos, mas talvez até milhares de anos. Um período gigantesco para uma única pessoa, não é mesmo? Mas o que significam esses séculos, se o objetivo é tão global e grandioso? O principal é acreditar que, para nós, seres humanos, nada é impossível. A humanidade não fica parada, e aquilo que ontem nos parecia inalcançável, hoje já faz parte integrante do nosso cotidiano. Obrigado por assistir a este vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e, de jeito nenhum, deixe de sonhar. Lembre-se de que os sonhos, no final das contas, moldam a nossa realidade. Aqui estão as texturas que o rover Curiosity analisou na duna marciana. A imagem mostra 2 escalas de ondulações. Nesta imagem vemos uma colina escura chamada Colina Irizon, que se eleva cerca de 5 metros acima dos materiais estratificados e expostos de cor vermelha que cobrem as encostas do Monte Sharp. Aqui está um mapa que mostra a rota percorrida pelo rover Curiosity, desde o local onde ele pousou em agosto de 2012, até sua localização em julho de 2017. 1750. Bem como o caminho planejado até as camadas geológicas adicionais do Monte Sharp. Você acha que não existem dunas em Marte parecidas com as da Terra? Está muito enganado. Dê uma olhada. Nathan Bridges, uma duna na montanha marciana. Ela foi uma das paradas de pesquisa da expedição para estudar as dunas ativas de Marte. Nathan Bridges, 1966-2017. Essa missão. Existem também redemoinhos únicos no planeta vermelho. Redemoinhos de poeira dançam em uma sequência de imagens capturadas em 12 de fevereiro de 2017. Um redemoinho de poeira passa perto de uma duna de areia marciana. Olhe só, um redemoinho de poeira marciano na cratera Gali, Sol 1597. Sabe, isso já é informação demais por hoje. Acho melhor continuarmos a história no próximo vídeo, e para que ele saia, faça o ritual mágico triplo. Mova o cursor todo-poderoso até o joinha embaixo deste vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações de novos conteúdos. Para isso, é só clicar neste botão e depois no sino. Faça isso e o universo com certeza vai te recompensar. Obrigado pela atenção e até breve.